O Santander divulgou seu relatório relativo ao quarto trimestre de 2022 com uma queda no lucro de 56%. Então, nesse vídeo, vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu para o Santander ter esse recuo no lucro e o que a gente pode esperar daqui para frente. Então, lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, já deixa o teu like, se inscreve e vamos para o vídeo. O Santander teve aqui então um lucro líquido de 1,6 bilhão no quarto trimestre de 2022, enquanto o mercado estava esperando ali um lucro próximo de 2,9 bilhões. Com isso, esse resultado representa uma queda aqui de 56% em relação ao mesmo período do ano passado, em que o lucro foi de quase 3,8 bilhões de reais. Os motivos para essa redução aí no lucro do Santander são citados aqui na matéria, então. O Santander tem tido uma maior busca ali pelo controle das despesas, porque as despesas do banco subiram 7% aí no último ano. Além disso, eles estão trabalhando também na sua melhoria de eficiência, o que necessita, portanto, de contratação de pessoal especializado para digitalização de sistemas e melhoria aí na sua eficiência. E também o Santander tem aqui buscado um crédito mais seletivo, então eles estão buscando selecionar melhor os clientes para os quais eles vão dar crédito, o que acaba afetando um pouco o banco aqui no curto prazo e pressiona as receitas para baixo, porque eles dão menos crédito e com isso recebem menos. Além disso, o banco teve aqui que aumentar sua provisão para devedores duvidosos, totalizando, portanto, 23,9 bilhões em 2022, que foi um avanço de 72% em um ano só. E no quarto trimestre, o Santander atingiu aqui 7,3 bilhões, um aumento de 18,6% na comparação com o último trimestre. O motivo pelo qual o banco tem feito esse aumento, então, é o aumento da inadimplência aí nos últimos tempos. Então, eles já seguram um valor maior ali para se resguardar desse aumento da inadimplência. Outros pontos importantes aqui também foram o aumento nas despesas gerais, que tiveram uma alta de 6,3%, a margem financeira bruta, que subiu aqui 7,2%, então o banco está conseguindo ter uma margem melhor. A carteira de crédito, que teve um avanço de 5,8% aí no último ano, mas também um recuo de 16,3% aqui no retorno sobre patrimônio médio aqui nesse último trimestre de 2022. E a gente vai dar uma olhada então ali nos pontos de por que esse retorno teve uma diminuição também. Tivemos também aqui o caso da Americanas com o seu rombo bilionário que afetou bastante o Santander. Então, no relatório do Santander, eles citaram ali um único nome que teve bastante impacto na sua carteira e o banco teve que disponibilizar bastante dinheiro ali para fazer as provisões e ficar um pouco mais seguro disso. Então, aqui no caso do Santander com Americanas, eles tinham uma exposição de 3,7 bilhões, então isso acabou afetando bastante mesmo o resultado do Santander. Vamos dar uma olhadinha aqui então no relatório do Santander aqui com os resultados. Eles citaram aqui então no início já do seu relatório a questão da aplicação de concessão de crédito com maior seletividade, o que acabou afetando transitoriamente aqui os resultados do banco. E eles tiveram aqui também a questão das margens de mercado afetadas pelo aumento dos juros, porque o Santander teve uma sensibilidade negativa a essa alta, e essa alta deve continuar também ao longo aí de 2023. Também tivemos aqui a questão dos indicadores de inadimplência aumentando, então o banco teve que aumentar as suas provisões aí, e eles citaram aqui então o impacto do evento subsequente no segmento do atacado. Esse aqui provavelmente se refere então a Americanas nesse problema do rombo bilionário aí que a empresa teve. Ainda assim, o banco tem conseguido trabalhar aí na sua expansão de carteira de crédito, trabalhando com o varejo e com agro e tendo sucesso aí na sua expansão. E eles seguem aqui na busca do controle de gastos e do crescimento de despesas, que nesse ano foi de 7%, para eles aumentarem a sua eficiência. Dando uma passadinha aqui então agora na demonstração de resultado gerencial, a gente pode dar uma olhada aqui no lucro líquido do período e a gente consegue ver aqui então que o Santander reportou a variação em relação ao lucro do último ano sendo menor em 21,1% e a variação em relação ao último trimestre ali, o terceiro trimestre de 2022, caindo 45,9%. Ainda assim, a gente consegue ver aqui um resultado positivo na margem com os clientes, que teve um aumento de 22% aí no ano, mesmo com uma queda de 2,6% no trimestre. O banco teve aqui um aumento na sua eficiência, tanto no ano quanto nesse último trimestre ali, mas teve um retorno aí sobre o seu capital menor, então ele teve aqui uma queda tanto no ano quanto no trimestre. Eles citam aqui também, então, o aumento das receitas oriundas de operações com clientes, que aumentaram 22,4% no ano, em decorrência dos maiores volumes e mix de produtos aqui no crédito, que tiveram aí o acompanhamento do movimento da taxa de juros.
Mas ainda assim, o banco sofreu aí por parte da carteira ter uma sensibilidade negativa aos juros e pela queda da margem dos clientes em decorrência aí da maior seletividade na concessão de créditos. Dando uma olhadinha aqui no índice de inadimplência, a gente pode ver aqui uma subida do índice aí nos últimos tempos. Então, o índice aqui é acima de 90 dias, ou seja, para operações já vencidas há mais de 90 dias, a gente pode ver que esse índice vem aumentando para pessoa física e também para pessoa jurídica, no total aí fechando em 3,1%. E também a gente tem aqui uma subida do índice de inadimplência acima de 15 a 90 dias, ou seja, para operações vencidas entre 15 e 90 dias, aí no mais curto prazo. E a gente vê uma subida desse índice. Então a gente vê aqui que subiu tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, mas no curto prazo realmente totalizando aqui 4,5%. E tudo isso aí acontece pelo contexto do Brasil, que vem aí então com a subida da inflação e também aí pelo risco de recessão, uma desaceleração na economia brasileira. Então tudo isso acabou afetando negativamente aqui então os índices de inadimplência no curto e no mais médio prazo. E dando uma olhada aqui então no índice de cobertura, então o saldo que o banco teve que colocar aqui nas suas provisões para crédito, a gente vê uma subida ali de março de 2022 até dezembro de 15%, e o banco cita aqui também a questão do evento subsequente no segmento do atacado, conforme mencionado anteriormente, ou seja, novamente aí o caso da Americanas vindo para assombrar o Santander. Importante indicar aqui também que nos últimos 12 meses a provisão do banco teve que aumentar aqui altíssimos 42,7%. Vindo aqui então no gráfico da cotação do Santander, a gente pode ver ali que desde o dia 11, que foi próximo ali da data que a Americanas anunciou o rombo bilionário, o Santander só tá apanhando. Então talvez seja até um ponto interessante de compra, não é uma recomendação de investimento. Porque se a gente parar para pensar, o Santander na verdade está apanhando pelo contexto Brasil, o aumento aí da inflação, o aumento da inadimplência e o problema aí do rombo bilionário da Americanas tem afetado o banco. Mas mesmo assim o banco continua sendo um banco muito bom, tá focando aí na sua melhoria de eficiência, na melhoria da sua carteira de crédito para ser uma carteira mais segura. Então os fundamentos do banco se mantêm mesmo com esses problemas aí de curto prazo, mesmo com a sua cotação caindo. Por isso, na minha opinião, não é uma recomendação de investimento. Esse momento aqui é um momento bem interessante para se ficar de olho no banco e talvez pensar aí em um aporte, em uma entrada nele. E aí então, para os próximos tempos, com a melhora da economia do Brasil, com a finalização aí desse problema da Americanas, com a queda da inflação, o banco deve voltar a ficar aí numa boa situação, então deve aí voltar a distribuir bons dividendos. É interessante notar aqui que provavelmente esse problema aí que o Santander teve no último trimestre vai afetar a sua distribuição de dividendos aí para o próximo ano. Então ficamos de olho nisso, pode ser que caia mais, então é bom ficar de olho. Então, para a gente finalizar aqui, dando uma olhadinha breve aqui com uma lupa aí nas três ações que o Santander oferece aí para o mercado, a ordinária, a preferencial e a Unity aqui, a Sambi11, a gente tem que elas estão aqui com umas métricas um pouquinho diferentes. A gente pode ver que o Sambi 3 e o Sambi 11 aqui estão com algum desconto em relação ao Sambi 4. Então, se a gente for aqui, normalmente eu gosto de olhar pelo Dividend Yield, porque os sites aí como Investidor 10 e o Status Invest, eles já convertem aqui o Dividend Yield pelo valor do banco e também pelas políticas de distribuição de dividendos. Então a gente consegue notar aqui que o Dividend Yield do Santander, do Sambi 3, ele está aqui com um yield de 8%, então esse daqui seria o melhor a se comprar aí agora para segurar no longo prazo. Tu tem ele com um desconto maior, ele vai te dar mais dividendos. E também o Sambi 11 aqui, ele é melhor para o pessoal que prefere aí ter mais liquidez aí, que prefere também fazer operações aí com as suas ações, tentar gerar aí dividendos sintéticos e tudo mais. Então fica aí bem interessante esse desconto aí no Santander. Bom, pessoal, o que eu tinha para trazer para esse vídeo então era isso. É interessante a gente notar também que o que está acontecendo agora com o Santander é possível que aconteça parecido aí com o Bradesco, nosso Bradescão. Então, se tu estiver pensando aí em olho no Bradesco, é interessante notar que o movimento pode ser parecido, certo, gente? Então, fechando por aqui, muito obrigado aí por acompanharem. Coloquem aí nos comentários se vocês têm Santander, o que vocês acharam aí dessa queda no lucro, se vocês estão pensando em importar. Tá, gente? Deixem aí o seu like, se inscrevam e muito obrigado por acompanharem. Um abraço, tchau, tchau.